meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Por acaso você já viu ou ouviu falar de algum profeta? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o espírito de profecia e vamos ver o quanto esse assunto é importante para nós hoje. Aproveita esse tempinho aí da intro para você se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Mais do que ler falar, eu preciso viver. O endurecimento do coração para a palavra de Deus sempre provocou todo tipo de desdobramento. Idolatria, egocentrismo, a busca desenfreada pelo poder e etc. E essas foram as razões pelas quais o mundo enfrentou suas piores crises. Mas, para cada crise, Deus providenciou uma maneira de mostrar para o seu povo quais atitudes deveriam ser tomadas. Esse princípio está bem expresso em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E também no capítulo 12 de Romanos, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Vamos ver agora algumas crises descritas na Bíblia que afetaram o povo de Deus e quais as providências que o Senhor tomou sobre elas. A primeira e a mais terrível crise da terra foi no tempo de Noé, onde a Bíblia afirma que a maldade havia se multiplicado na terra e as pessoas eram muito más. Isso levou Deus a tomar uma providência terrível. Ele iria mandar um dilúvio para destruir toda a sua criação. Porém, Noé era temente a Deus e foi escolhido pelo seu Senhor para ser o seu profeta e anunciar a mensagem do dilúvio por 120 anos. Porém, Deus mandou o dilúvio e apenas ele e sua família se salvaram. Depois de séculos de escravidão e cativeiro em uma terra pagã, o Egito, o povo de Israel clamava ao seu Senhor que o libertasse. Então Deus escolheu Moisés para anunciar e liderar a libertação do seu povo. Após haver chegado na terra prometida, o povo ainda não obedecia a Deus. A terra de Canaã estava cheia de ídolos e o povo adorava as obras de suas próprias mãos. Então Deus escolheu um número de profetas para anunciar ao povo os perigos da idolatria. E nesse ponto a gente pode observar que Deus não utilizou apenas homens nessa obra. Ele também chamou uma mulher, Débora, que também anunciou ao povo para se libertar da adoração aos ídolos. A primeira vinda de Cristo era um evento muito importante. As pessoas deveriam estar preparadas para receber o seu Rei glorioso e arrepender-se dos seus pecados. Para isso, Deus enviou vários profetas. Entre eles estava Isaías, Miqueias, João Batista e também uma mulher, Ana. Será que há algum motivo especial em nosso tempo que justificaria a presença de um profeta? A resposta é sim. Essa dupla condição, crer em Deus e em seus profetas, é uma linha mestra que atravessa a história. Hoje, no nosso tempo, nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. É um evento muito importante, tanto para nós como para Deus. E a gente pode ver que na história, em todos os momentos, quando Deus iria realizar algo especial ao seu povo, ele enviava um profeta para anunciar isso. Certamente, Deus enviaria um profeta antes da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, é descrita as características do povo fiel a Deus no tempo do fim, a observância dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus, que é descrito em Apocalipse 19:10 como o espírito de profecia. Então, é natural que no tempo de hoje a gente procure por profetas verdadeiros. A rejeição dos profetas sempre gerou sérias consequências para o povo de Deus. Isso porque a rejeição de um profeta implica, de acordo com Lucas 10:16, na rejeição daquele que o enviou. Então, se reconhecermos Deus usando um mensageiro humano para falar da sua mensagem, devemos considerar os seus ensinos. Além do mais, os profetas são enviados de Deus para nos abençoar e proteger. Devemos aceitar a Bíblia e somente a Bíblia como nossa regra de fé e prática e intérprete de si mesma. Esse princípio exclui qualquer tradição ou ensino que não se harmonize com a palavra de Deus.
A respeito da idolatria, há motivos de sobra para crer que ela é um mal que assola nosso tempo. As recomendações para evitar essa prática não são poucas. Qualquer coisa que desvie os meus olhos da adoração a Deus merece reprovação. Deus espera que examinemos as pessoas que se apresentam como profetas e confirmemos se elas são de fato enviadas por Ele. Dois extremos são perigosos. O primeiro é aceitar de qualquer jeito qualquer profeta, e o segundo é ter preconceito quanto ao dom profético. Deus nos promete esse dom e Ele também nos dá os instrumentos para avaliá-lo. Paulo desafia a igreja a provar a obra do Espírito. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. As Escrituras nos oferecem 4 critérios principais. O primeiro a gente encontra em Isaías, capítulo 8, versículo 19 ao 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chileriam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Este é o primeiro critério para avaliar um profeta. Se ele não magnificar as Escrituras, não corrigir os erros da igreja, não reprovar os seus pecados e não instruir conforme a palavra, este suposto profeta não é verdadeiro. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. O segundo critério, então, é que as predições do profeta devem ser conferidas em seu cumprimento. Só que é claro que a gente deve levar em conta as profecias condicionais, como no caso de Jonas, que ele profetizou que a cidade de Nínive seria destruída. Porém, o povo se arrependeu dos seus pecados e Deus não destruiu a cidade. Nesse caso, foi uma profecia condicional, que dependia do arrependimento do povo para acontecer. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui nesse terceiro critério que é dado por Jesus, ele está nos alertando sobre os falsos profetas. A gente deve conhecer os profetas pelos seus frutos. Ou seja, se a vida do profeta não está de acordo com os seus ensinos e com os ensinos da palavra, ele deve ser rejeitado. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, o último e quarto critério é que os profetas modernos devem exaltar e reconhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor. Se o foco for outro, ele deve ser rejeitado. De acordo com uma pesquisa, em nossos dias hoje, existem mais de 45 mil denominações cristãs diferentes, e todas alegam estar fundamentadas nas Escrituras. Mas em meio a tantas vozes dissonantes, Deus concedeu uma nova manifestação do dom profético para nos manter leais a Ele e às suas sagradas Escrituras. Ellen G. White foi uma mulher de notáveis talentos espirituais. Ela viveu a maior parte da sua vida durante o século XIX, porém, continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela escreveu cerca de 5.000 artigos e 49 livros. Porém, com as compilações de seus manuscritos, hoje estão disponíveis em inglês mais de 150 livros e 90 em português. Ellen White é a escritora mais traduzida de toda a história da literatura. Os seus escritos abrangem uma variedade de assuntos, entre eles
religião, evangelismo, educação, administração, saúde, nutrição, profecias e relações sociais. A sua obra-prima, o livro Caminho a Cristo, já foi publicado em mais de 150 idiomas. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais do que apenas uma talentosa escritora. Creem que ela foi uma mensageira enviada por Deus para instruir as pessoas a seguirem nos caminhos do Senhor e se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os seus 17 anos até a idade do seu falecimento, aos 87 anos de idade, Ellen White teve mais de 2.000 sonhos e visões, que podiam ter entre 1 minuto a 4 horas de duração. O conhecimento e os conselhos recebidos através dessas revelações foram escritos por ela para serem compartilhados com os outros. Ela possuía uma familiaridade incomum com a voz de um anjo do Senhor que com frequência lhe dizia: "Escreva as coisas que lhe são reveladas." Obedeci e, como resultado, não demorou muito para que pudesse escrever com relativa facilidade, ela relatou. "Quem me disse o que devia escrever? Quem me firmou a mão direita, possibilitando que eu usasse a pena? Foi o Senhor." Mensagens Escolhidas, volume 3, página 34. Como ser humano, Ellen White também teve fraquezas. Mas ao olharmos para sua vida, podemos perceber que ela foi uma pessoa extraordinária, uma mensageira que trouxe o conhecimento para benefício de milhões de pessoas, a fim de encontrarem a vida eterna. Ao final de sua vida, ela afirmou: "Abundante luz tem sido comunicada ao nosso povo nestes últimos dias. Seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Meus escritos são conservados em arquivo no escritório, e mesmo que eu não deva viver, essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida ainda e falarão ao povo. E quando ele achar conveniente deixar que eu descanse, suas mensagens terão ainda mais força vital do que quando vivia a débil instrumentalidade por meio de quem elas foram transmitidas." Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 76 e 77. Irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto, que Deus possa continuar abençoando vocês nos seus estudos. E se por acaso você ainda não conhece os escritos de Ellen White, fica ligado no próximo vídeo do canal, que eu estarei fazendo uma recomendação de livros. Um beijo e tchau!